Boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Pode tomar um assento aí, fica à vontade. Só não mexe nada. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Que alegria. Mais uma quarta. É bom, sim, rever os caras. É bom rever umas carinhas aí. Alguns meio sumidos. O bom filho a casa torna, né? Não sei, eu ouvi isso há algum tempo. Vamos ver se é. E aí, caras, então, a gente está numa série de sermões em Malaquias e eu quero que vocês já abrem a Bíblia aí em Malaquias. Deixa aberto. Durante essa série, eu acredito, não é uma promessa, mas eu acredito que a gente vai ficar nas reuniões dos homens também dando uma repassada nesse livro, porque Malaquias, cara, tem muita coisa para os homens. Malaquias tem muita coisa para nós e eu acredito que a gente pode passar todas as reuniões de quarta que tivermos durante essa série estudando Malaquias, ainda assim vai faltar coisa, vai ter... Eu falei domingo aqui, né? Eu amo essas cartas pequenininhas e a quantidade de conteúdo que tem, assim, parece que... Sabe aqueles mágicos? O Dani não fez aqui ainda, ó. Tô esperando ele vir com essa mágica aqui. Aqueles que tu tem uma vareta, assim, tu abre uma flor, assim, tá ligado? É tipo isso, assim, tu abre o livro de Malaquias, 4 capítulos... Quando tu abre, é soco e chute para todo lado. Então vamos aí, achei Malaquias, achou? Capítulo 1, para quem não sabe, se alguém ainda está perdido, é o último livro do Antigo Testamento. Tem alguns ainda procurando lá no Novo Testamento, entre Timóteo e Tito, mas não é. Então é um pouquinho antes. Então, vamos lá. Malaquias 1, nós vamos ler o mesmo texto que foi domingo, do 1 ao 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? Tipo, que nada, como assim tu nos ama? Da onde? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão, o Senhor é grande também, fora das fronteiras de Israel. Cara, eu acho fenomenal isso aqui. Antes de entrar no assunto propriamente, um parênteses aqui, eu acho fenomenal isso aqui. Porque Deus é grande também, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Porque na antiguidade, a ideia majoritária era de que os deuses eles tinham dominância territorial. Entende? Então, tipo, tinha o Baal, El, tinha os deuses, mas cada um era responsável por uma região ou por alguma área. Então, o Deus da prosperidade, o Deus da colheita abundante, daí tu tinha que ir lá sacrificar a Baal. O Deus das viagens marítimas, daí lá tu tinha que ir sacrificar, tentar agradar aquele lá. Tinha os deuses, tipo hoje, tu quer agradar alguma coisa, tu vai e faz uma pipoca e uma cachaça e leva na esquina, sabe? Tipo isso, assim. Na época era a mesma coisa, só que o que Deus está mostrando aqui é que ele não é um Deus territorial. E ele também não é um Deus somente de uma determinada área da nossa vida. Ele é um Deus general. Ele é um Deus que domina e predomina sobre todas as áreas e sobre todos os lugares. Ok? Entendido? Fecha parênteses. O que vocês percebem nesse texto quando a gente lê? Não é uma pergunta retórica, então vamos lá, participa. O que vocês percebem, assim, o que mais te chama a atenção quando a gente lê nisso aqui? Do que a gente leu aqui agora, dos versículos 1 ao 5, o que mais chama a atenção de vocês nisso? Aquela terra... Oi? Aquela terra, por mais que seja, frutífera, assim, no caso, Deus já condenou, né? Terra da maldade, lá em Edom, no caso. Uhum. Que mais? Que é... Nossa tendência é duvidar do amor de Deus. Uhum. O que me chama a atenção aqui? Cara, Deus inicia. Qual é a primeira coisa que Deus fala? Eu sempre vos amei.
que a gente percebe aqui? Cara, a coisa não tá muito boa. Tá ligado? Cara, a coisa não tá muito legal. Para Deus chegar falando isso, afirmando o amor dele, depois de tudo que ele já fez, cá para nós. Olha, desde Gênesis. Cara, tudo que Deus já fez. Tá, vamos esquecer o Antigo Testamento. Pega só o livro de Êxodo. Já não é o suficiente? Olha tudo que Deus fez pro povo. E ainda assim os caras estão duvidando. Ainda assim Deus tem que vir e dizer, ó, tchê, olha só, presta atenção. Eu te amo. Eu sempre te amei. É porque a coisa não tá muito boa. Né? A coisa não tá muito boa. Então, domingo eu expliquei para vocês aqui, a gente vê o quê? A corrupção tá generalizada, né? E a gente vai ver durante o livro, tem corrupção na religião, no culto, a adoração está corrompida, os líderes, os sacerdotes, os pastores da época estão corrompidos, o povo está corrompido, os líderes políticos estão corrompidos. É a corrupção para tudo que é lado, ou seja, generalizada. Minha pergunta para vocês, para começar assim, vocês não percebem uma correlação, algo semelhante com o nosso período? Principalmente com o nosso país? Sim ou não? Tá tudo errado, né? Tá tudo errado, cara. Pô, na política, pô, nem se fala. Tá? Nem precisa falar. Na religião, cara, tá complicado. Hoje eu vi um vídeo de um pastor, de novo, cara, os caras, eu fico indignado. Os caras, não, porque já se afirmou a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia é infalível, a Bíblia isso, a Bíblia aquilo, a Bíblia é inerrante, mas nós sabemos que a Bíblia contém erros. Oi, como é que é? Peraí, vamos voltar um pouquinho. Vamos ver se talvez eu entendi errado. A Bíblia contém erros. Ela não é inerrante. Não é... Não, porque a palavra é de Deus, mas quem intermediou foi o homem. Tá, mas queria que fosse um jumento, que nem está sendo agora, um jumento falando aí. Só pode, né? Que a Bíblia foi escrita por homens, daí essa é a razão para tu não acreditar. Então no que a gente acredita? Entendeu? A Bíblia contém erros porque foi escrita por homens. Tá, tia, mas então... Tá, ela contém erros. Vamos... Imagine comigo que fosse verdade, tá? Imagine por um momento. Qual outro livro não foi escrito por homens, então, e a gente aceita daí? Não existe, cara. Não tem lógica. Entende que é um argumento que não faz sentido? É um argumento falacioso isso. É ridículo. Beira a bosta, assim. O cara fala, sai bosta, assim, sabe? O cheiro de bosta da boca dele. Então, qual é a ideia aqui? É a palavra de Deus. Só que a religião está corrompida. O cristianismo no Brasil hoje, assim como todo o restante das demais áreas, está corrompido. Então tu vê pastor falando muita merda no púlpito, nos palcos. Tu vê muito pastor fazendo cagada. Entende? A imoralidade, tu vê a sociedade toda está corrompida, cara. Eu falei já, o nosso governo, ele é uma consequência. Ele é juízo de Deus. Deus está dizendo, vocês são assim? Então eu vou dar governantes para vocês mais ou menos que nem vocês são. Toma. Faz o L aí. Entendeu? A gente não está vivendo um período igual? Sim ou não? Exatamente o mesmo período, cara. Exatamente a mesma coisa. Então, com base nisso, eu quero que a gente entenda 3 situações que homens corajosos precisam estar prontos para enfrentar. 3 situações que a gente precisa estar pronto e disposto a enfrentar, ok? Primeiro lugar, nós temos que estar prontos a enfrentar tempos horríveis. Tempos horríveis. O que estava acontecendo com Israel nesse período aqui? Vocês lembram? Eles tinham voltado da Babilônia, eles tinham voltado do exílio. Quando Jeremias profetiza, ele manda que o povo, ele fala que o povo vai ir para o exílio, vai permanecer lá. Capítulo 29 ele diz, construam casas, plantem árvores, comam do seu fruto, deem as suas filhas em casamento, e tomem filhas para os vossos filhos, enfim. Daí mais adiante ele fala, vocês vão permanecer aí 70 anos. 70 anos lá. Vendo os caras tirar sarro deles e dizer, vão lá, canta para nós aí um louvor. Canta o que tu cantava lá em Jerusalém. E aí os caras têm essa vida aí.
saco cheio, sabe? É tipo se nós fôssemos obrigados a ter que ir ficar um tempo lá no Beira-Rio. Sabe? Entendeu? Tipo se a gente tivesse que ir e dizer, vocês vão ter que ficar aí um tempo agora dentro do Beira-Rio. Fica aí, aguenta. Cara, ninguém é feliz lá dentro, entende? Não tem como, né? Não dá, a matemática não fecha. Davi, eu tô com a palavra, tá? Fica na tua. Te segura. É tipo isso. Assim está Israel na Babilônia, tá? Ficaram 70 anos. Daniel lê os livros de Jeremias, ele entende pelos escritos que o povo ficaria 70 anos e que o período estava se esgotando, estava chegando no tempo do final. Nesse meio tempo ali, passa um tempinho, Esdras volta. Ciro assume o poder, manda o povo de volta. Ó, tô autorizando. Aqui, ó. Tá aqui os vale transporte. Vai lá, pega aí o teu ônibus, uns vão de Uber, vão. Reconstrua o templo. Passa um tempinho, Neemias vai também, porque ele descobre que não só a cidade, mas os muros da cidade estão destruídos. Ou seja, a cidade está vulnerável. Qualquer um pode chegar lá, atacar e não tem o que fazer. Está sem proteção. Passa um tempinho, vem Malaquias. Malaquias vem logo depois, assim, bem perto de Neemias. Por quê? Porque o que eles estão condenando no livro é bem semelhante. Infidelidade conjugal, casamento com mulheres pagãs, a corrupção no sacerdócio, o falso ensino. Então, estão condenando a mesma coisa. Em meio a isso, eles estão numa cidade que acabou de ser destruída e eles estão recém-reconstruindo. Jerusalém está um escombro, cara. Lembra Neemias? Ele vai fazer a volta na cidade, ele não consegue, porque o bicho não consegue passar nos escombros, assim, aquela montanha de entulho. Os caras que tem papo entulho hoje iam se dar bem lá, iam prosperar como nunca. Porque estava só em escombro aquilo. Então, esse é o período que eles estavam vivendo. Além disso, desordem, caos, destruição, corrupção. O povo, vendo tudo aquilo ali, começa a murmurar. Ah, esse jeito aí, pô, cara. Pá. Tanto que Ageu, se eu não me engano, Ageu vai falar que os que conheceram o templo, o primeiro templo, quando viram o segundo, lamentavam. E o choro deles se misturou com o choro dos novos, que estavam chorando de alegria. Então era aquele estardalhaço de choro, uns choravam de tristeza e outros de alegria, e não se distinguia qual era qual. Porque eles estão vendo uma cidade destruída. O templo que eles reconstruíram não chega nem aos pés do templo que Salomão havia construído. Então, é esse tempo que eles estão vivendo aqui. Esse é um tempo horrível. É um tempo horrível, cara. O que Deus faz? Deus chama quem? Deus chama quem? O povo, os homens. Os homens. Ele vai começar pela liderança, cara. Quem é que exerce liderança no povo de Deus? Os homens. Nós vamos ver agora, se eu não me engano, já é domingo agora, não, é o terceiro sermão, no outro. Principalmente quando Deus vai se voltar de fato para os caras, para a liderança. Mas a gente está vendo isso, tempos horríveis. E a gente tem que estar pronto para enfrentar tempos assim. Tem um ditado, né? Tempos difíceis produzem homens bons produzem tempos bons, tempos fáceis produzem homens fracos produzem tempos difíceis. É mais ou menos isso aqui que a gente está vivendo, cara, entendeu? É mais ou menos isso que a gente está vivendo. Imagina assim, ó, década de 50, 60, até início de 70, os caras ouvindo falar de um ministro do STF que faz o que esse aí faz. Cara, não durava, entendeu? Não durava, ninguém ia aceitar isso ali. Por que hoje ele faz o que faz? Porque os homens da nossa geração são fracos. São fracos. Fracos. Manda um pai de pet enfrentar o cara pra tu ver. A começar que a gente não mandaria. Pô, quem é tu, cara? Pô, eu estudo na Federal. Tá, o que tu cursa? Sociologia. Tá, mas qual é o que tu almeja, cara? Qual é teu plano pra vida, assim? Eu quero criar meu pet. No meu AP. Cara, hoje a internet é uma desgraça, né?
Aí depois que eu vi esse vídeo que eu falei primeiro aí, eu vi um outro daí, o cara entrevistando assim um ser indistinguível. Cara, o que tu é? Ah, eu sou não binário. Tá, mas não binário é o quê? Tu gosta de homem ou de mulher, cara? Ah, eu gosto mais de mulher. Tá, mas às vezes de homem? É, também. Cara, nem ele se define, entendeu? Nem o cara sabe quem ele é. Nem o cara sabe exatamente o que ele é. Como é que um cara desse vai saber o que fazer? Tu primeiro tem que saber quem tu é, a tua identidade, pra que tu vive, animal. Agora, e nós? Entende? Pra que tu vive? Quem tu é? Por que Deus te colocou exatamente nesse ano, nessa década? Qual é o teu propósito agora? Por que Deus resolveu que tu nasceria exatamente nessa época, nesse período? Porque, cara, se a gente é cristão, a gente confia na palavra de Deus e a gente não diz que ela tem falhas, que ela é errante, então a gente concorda que a gente tem um propósito. A gente não está vivendo por acaso. Não aconteceu do teu pai e tua mãe transar e Deus, putz, cara, não era para ter nascido. Puxa vida, sabe? Deixei passar. Não aconteceu isso. Se tu nasceu, é porque Deus quis que tu nascesse. Entendeu? Não tem outra explicação. Há um propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o nosso propósito? Então a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar pronto a enfrentar esses tempos difíceis. Porque a gente está vivendo tempos assim, lá eles estavam voltando da guerra. A gente está, pelo jeito, prestes a uma guerra. Entendeu? A gente está iniciando. Hoje eu estava vendo outro, é Alan dos Santos, né? Se eu não me engano. Ele estava falando, nós já estamos numa guerra. E, cara, é verdade, meu. A gente já está numa guerra. Não tem como tu negar um troço desse, entendeu? A gente já está vivendo um período complicado, horrível. E a gente tem que estar pronto para enfrentar esse tempo. Deus nos colocou nesse tempo. Basta de dizer, cara, eu nasci no ano errado. Eu tinha que ter nascido na década tal. Eu já brinquei falando assim, cara, eu devia ter nascido no Velho Oeste, meu. Eu queria andar com duas aqui na cintura, sabe? Ter uma escardeira, assim, tipo quando tô fumando com o Leandro. O Leandro, ele é uma fonte de cuspe quando tá fumando. Eu queria ter uma escarradeira, sabe? Deixar do lado, assim, para nós fumar e cuspir ali. Entende? Mas não foi nesse período que Deus me colocou, cara. Então, eu tenho que viver o agora. Entende? Qual é o nosso propósito? Para que a gente está vivendo? A minha pergunta para ti é, como é que tu está se preparando para esses dias? Como é que tu está se preparando? Pensa aí um pouquinho. Essa é uma das perguntas que eu quero que vocês conversem depois. Como é que vocês estão se preparando para esses dias agora? Para essa época que a gente está vivendo. Como é que tu está te preparando? Ou, pastor, nunca tinha pensado nisso. Não sei, cara, eu só vim do trabalho para cá, nem tinha parado para pensar. Entendeu? Como é que tu tá te preparando para esse período? Como é que tu tá te preparando para que a tua família não seja afetada por tudo que está acontecendo? Porque, assim como Jerusalém precisava dos muros, os muros da nossa família é nós. Tu é os muros da tua família, tu protege. Tem solteiros aqui, cara, tu tem que cuidar de ti. Entendeu? Tu tem que cuidar de ti. Como é que tu tá blindando? No casamento, tu blinda o casamento lavando louça, né? Mas não é esse caso, tá? Como é que tu tá blindando a tua mente da cultura aí, sabe? Do todes, essa cultura woke aí. Entende? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Como que tu tem te preparado para esse tempo? E mais, como é que tu tem liderado a tua casa em meio a esse tempo aí? Como que tu tem liderado? Ou tu tem deixado acontecer que nem estava no tempo de Malaquias ali? A coisa tomou um rumo errado e dava só seguindo. Os caras não estavam fazendo nada para corrigir aquilo ali. Tu tá assim? Então nós temos que estar prontos a enfrentar tempos horríveis. Em segundo lugar, nós temos que estar prontos a enfrentar problemas no relacionamento. O que está acontecendo? Eu falei aqui, Deus chega falando o quê? Eu sempre... Oi? Vos amei. Tu percebe que está tendo um problema de relacionamento? Sim ou não? Cara, se Deus tem que chegar afirmando o amor dele pelo povo, é porque o relacionamento está complicado, tem problema ali. Alguma coisa está errada, não está dando certo. Se tem corrupção,
é porque tem problema com Deus. Presta atenção. Se existe corrupção, é porque existe problema com Deus. Ok? Seja na área que for. No governo, então o governo não está submetido ao trono de Deus, está servindo ao trono de Satanás. Na sociedade, então a sociedade está a passos largos do inferno. Se é na igreja, então a igreja está com Jesus do lado de fora, ele está que nem Apocalipse lá. Eis que estou à porta e bato. Jesus está pedindo para a igreja, deixa eu entrar, gente. Entende? Se tem corrupção, seja a área que for, é porque tem problema com Deus. É porque as coisas não estão bem com o Senhor. Se existe corrupção, sabe qual é o problema? É que a gente odeia, homens, nós odiamos falar sobre relacionamento. A gente acha que é uma coisa muito besterol. Ah, é coisa de mulher. É ou não é? Vamos falar a verdade, cara. A gente odeia isso. É ou não é? Cara, quando tua mulher quer... Ah, olha só, não tá ruim. Que tu já desliga, né? Tu já começa... Ah, tu já vai pensar numa pescaria, tu vai pensar em dar tiro, tu vai pensar, sabe, em alguma coisa. A tua mente já... Depois tu só volta na hora do... Tá bom. Entendeu? Só volta na hora de... Tá. É assim ou não é? A gente odeia falar sobre isso. E no fundo a gente acha que é coisa de guriazinha. O que Deus está fazendo aqui? O que Deus está fazendo? Falando sobre o relacionamento. Deus, o Senhor do Universo, o Todo-Poderoso, Ele vem até os seus filhos. Eu falei domingo, né? É uma reunião familiar. Deus está chamando os seus filhos, porque aqui não é um povo ateu, é o povo de Deus. E Ele está chamando esse povo dele, os filhos dele, e está dizendo, gente, olha só, estamos com um problema aí, vamos resolver. Senta aí, vamos resolver o que está acontecendo. É isso que Deus está fazendo. Tu entende como a gente precisa ter essa postura em casa? A gente precisa ter essa postura na igreja. Entende? A gente está vendo, às vezes, o problema acontecer. Tu está vendo que vai dar merda, tu está vendo que vai dar ruim. E a gente, cara, melhor não tocar no assunto. Melhor não fazer nada, deixa assim. É por causa disso é que a gente está vendo famílias sendo destruídas. Famílias completamente destruídas. E isso a gente vê semanalmente, quase que diariamente. Porque homens não assumem uma postura de liderança em casa. Porque tu acha muito desconfortável, muito menininha, guriazinha, falar sobre relacionamento. Quando Deus faz isso, Deus chama o povo dele, gente, senta aqui, porque nós temos que conversar. Do jeito que não tá dando certo. Tá ruim. Tá bem ruim. É ou não é? Vocês percebem isso ou não? Deus está chamando o povo e dizer, gente, vamos fazer uma DR aqui. Senta aí, vamos conversar. Deus está chamando o povo e está fazendo isso aqui. É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos liderar, nós precisamos conversar. Aqui Deus está falando que ama, Ele está falando sobre relacionamento. Ele está chamando o povo dele dizendo, gente, eu amo vocês, eu sempre amei vocês. A minha pergunta é, tu foge da tua esposa quando ela quer conversar contigo? Sobre algum assunto que talvez não é do teu agrado? Quando a tua esposa quer falar contigo, como é que tu faz? Ou os filhos, às vezes o filho tu chegou cansado do trabalho, tu só quer sentar um pouco no sofá, e teu filho já chega na volta, papai, 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 ou tua filha, papai, papai. E tu, como é que é? Como é que tu age? Como é que tu faz quando tua família precisa de alguma conversa contigo? Ou melhor, quando tua família precisa que tu converse com eles? Como é que tu age nessa situação? Nós temos que estar prontos a enfrentar problemas no relacionamento. Entendido? Sim ou não? Sim. Terceiro lugar e último. Homens corajosos precisam estar prontos a enfrentar silêncio e expectativa. Os dois. Silêncio e expectativa. O que a gente está vendo aqui no livro de Malaquias? Tá
uma corrupção que tomou conta, tá tudo errado. Deus chama o povo, confronta eles. Terminou o livro de Malaquias, o que vai acontecer depois? Quem lembra? 400 anos de silêncio. Cara, Deus vai ficar sem falar com o povo 400 anos. 400 anos Deus vai fazer isso aqui, ó. Fechou, não falo com vocês por um tempo. Por 400 anos, arredondando, óbvio, 400 anos não vai haver diálogo com o Senhor. Não tem revelação da parte de Deus. Não teve profeta se levantando e falando a palavra de Deus ao povo. Silêncio. A minha pergunta é, os homens deixaram de ter as responsabilidades que tinham? Não. 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 Ao mesmo tempo, também havia expectativa. Como é que o livro de Malaquias acaba? Vocês lembram? A gente vai ver isso, nós vamos chegar lá. Mas ele acaba com uma expectativa, a vinda do Messias. Eu estava falando essa semana, cara, com o pastor Jack, nós conversando, enfim, e eu falando, cara, eu não sei, eu posso estar errado, tá, gente? É uma impressão minha. Eu tenho a impressão de que tá por acontecer alguma coisa grande, cara. Vocês não veem isso? Parece que tá muito quieto, assim, parece que, sabe? Eu não sei se é no governo, se é na nação, eu não sei se é no mundo, eu não sei se é aqui na igreja, mas sabe quando parece que está muito calmo e alguma coisa vai estourar? Sabe ou não? Vocês têm essa noção? Já aconteceu com vocês isso? Eu tô assim. Eu tenho uma... Sabe? Não sei, cara. Eu não sei explicar, ou melhor, eu não sei dizer o que é, mas eu tenho uma impressão de que é questão de pouquíssimo tempo para que estoure alguma coisa. Entendeu? Eu não sei se eu tô certo. Pode ser impressão minha e nunca vai acontecer nada. Mas a gente vê isso aqui no livro de Malaquias. Deus está confrontando o povo por quê? Porque ele quer que eles se alinhem. Cara, se ajeita aí. Tá, não tá bom assim, tá ruim. Se ajeita. Eu vou ficar sem falar com vocês por um tempo. Nós vamos fechar o diálogo por um tempinho. Vou botar meu celular no modo avião, vocês vão me chamar, vão tentar ligar e não vai dar, cara. Sem WhatsApp, esquece, não vai ter resposta minha. 400 anos de silêncio. Ainda assim, o livro acaba com expectativa. Hoje o Davi me lembrou um texto que eu tinha postado em 2021, né? 21. Que vem o sol da justiça, a expectativa de que viria, sabe? Aquele que vem virá e não tardará, como fala Hebreus. Alguma coisa vai acontecer, cara, eu não sei vocês, tá? Já umas 3 vezes aconteceu, mais ou menos, cara, de dar um barulho grande assim, o que eu faço? Eu olho pro céu, vai que é Jesus, entendeu? Não sei, cara, eu tô esperando, vocês não? Eu tô esperando. Eu não sei, e eu tenho expectativa, entendeu? Mesmo que a gente tenha que enfrentar tempos horríveis e que isso inclua um período de silêncio. Eu não vou ficar em silêncio, eu vou me dirigir ao Senhor, eu vou falar com o Senhor, eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar o Senhor. Homens corajosos, caras que assumem a responsabilidade, precisam estar prontos para enfrentar um período de silêncio e expectativa. Só que a gente não quer... falar sobre relacionamento é coisa de mulherzinha. Viver um período de silêncio e expectativa é ruim, a gente não quer, é bom quando a gente está no controle. Tem que orar, puxa vida. A gente vive numa geração que não ora, cara. Como é que é com vocês? Cara, Deus está dizendo, olha só, Edom está lá falando que vai se reerguer, eu estou dizendo que não vão. Terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E vocês vão ver isso e vão dizer, grande é o Senhor, fora das fronteiras de Israel também. Vocês vão ver, gente, calma, vocês vão ver isso aí. Deus está dizendo, Deus está dando algo para o povo, sabe? Uma graça futura, não só o que ele já fez, mas o que ele fará. A gente precisa ter essa noção, a gente precisa dessa prontidão. A gente precisa... Cara, Jesus falou que é para estar cuidando os tempos.
Jesus criticou, eu não lembro agora, mas eu tenho quase certeza que foi os fariseus. Ele disse, pô, mas vocês sabem discernir quando a árvore vai dar fruto e vocês não sabem discernir os tempos? Como assim? A gente está vendo as coisas acontecerem e a gente não está atento a isso. Jesus disse, haverá guerra e rumores de guerra. Vai haver, o amor de muitos se esfriará. Pai vai se voltar contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, mas ainda não é o fim. Cara, tá acontecendo ou não tá? Gente, tá acontecendo ou não tá? Por que a gente tá vivendo em busca do primeiro milhão, em busca da casa própria, em busca do carro 2026? Que mentira a cultura pregou para nós, para a gente acreditar que essas coisas é que valem a pena? Que mentira que a serpente veio falando para nós, para a gente achar que realmente o que vale a pena é tu estar bem financeiramente, é a tua estabilidade financeira. Enfia no cu essa estabilidade. Vá pro inferno com isso aí. Manda a merda isso aí. Se é para viver pro aqui e agora, cara, vai viver. Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Só não fica lendo, não fica vendo o que Deus está dizendo que vai fazer. E amém para isso. Só deixa eu focar aqui agora. Só tenho que cumprir meu trabalho aqui. Eu só tenho que prosperar aqui rapidinho. E não que vocês não vão buscar, cara, uma carreira melhor, um emprego melhor, um salário melhor, não é isso. Eu estou dizendo viver para essas coisas. E vocês sabem, eu já falei aqui, eu acredito em profecia, eu acredito em revelação do Senhor. Não, a questão não é essa, achar que o silêncio é Deus, é o cessacionismo. Entende? Não, eu não acredito que Deus não fala mais com os seus de forma direta, por meio de revelação, profecia, sonho, seja o que for. A questão não é essa. Mas o silêncio que eu me refiro é um silêncio espiritual. Me fugiu o termo agora, a gente está insensível, a gente está disperso. Cara, quando foi a última vez que tu dobrou teu joelho em casa e falou pra tua família, gente, eu já volto, eu vou ali orar um pouquinho? Quando foi a última vez? Responde pra ti. Quando foi a última vez que tu parou assim, eu vou fazer um período de jejum? O Diogo não tá aqui agora, ele tá ali assando a carne para nós. Domingo, eu esqueci de pedir perdão, ia mandar hoje uma mensagem para ele pedindo perdão. Domingo ele falou sobre isso e eu não falei nada. Eu estava conversando, não lembro com quem, deixei para responder depois, acabei esquecendo. Domingo ele falou, gente, vamos fazer um jejum para quarta-feira, nossa reunião. Nós estamos convidando gente, está vindo alguns caras, vamos tirar um tempo de jejum. Ninguém respondeu ele. É que não é legal. Não é legal fazer jejum, sabe? Pra quê? Cara, a gente está vivendo outra época, é modernidade. Não, cara, a gente só está sendo incrédulo. A gente só está sendo incrédulo, só isso. A gente não quer, não é legal, não é bom. É melhor se a gente viver do nosso jeito, da forma que nos agrada. E se a gente está vivendo um período em que tu tem uma expectativa, cara, eu acredito que logo vai acontecer alguma coisa. Ok? Eu acredito que logo vai acontecer alguma coisa. Que bom se fosse a volta de Cristo. Se não for, tranquilo, Deus é que sabe. Eu quero viver esse período. Eu gostaria muito de estar aqui e ver o meu Senhor se aproximando. Se eu morrer antes disso, amém. Eu vou ver Ele também, tranquilo. Mas a questão é, e nesse meio tempo, o que a gente está fazendo? Porque é bom a gente falar de teologia, doutrina, palavra de Deus, mas e na prática, o que muda? Esses tempos eu estava conversando com um rapaz, estou encerrando já, gente. Estava falando com um rapaz não, senhor já. E ele gosta muito de falar de escatologia. Qual é a tua posição escatológica? Sabe? Ele não congrega, mas ele ama falar sobre isso.
Eu disse, cara, eu acredito que nós vamos passar a tribulação. Não, mas onde já se viu, não sei o quê, porque a besta, porque o falso profeta, porque isso, porque aquilo. Fiquei uma meia hora conversando com ele, tranquilo, de boa. Aí depois ele quis continuar assim, eu disse, tá, mas agora vamos falar algo que presta? E o que isso muda para nós hoje? Não, porque não é que muda. Eu, não, mas é que deveria. Deveria mudar. Pedro fala assim, ó, a pressão do dia da vinda do Senhor. Como é que a gente apressa o dia da vinda do Senhor? Oi? Pregando o Evangelho. Exato. Evangelizando. Ganhando alma para Jesus. Porque Deus não tem um número ao acaso, né? Ele não vai sortear agora. Entendeu? Ele já tem uma data definida. Já tem uma quantidade certa de pessoas salvas que ele vai resgatar. Quando o último deles for salvo, Jesus volta. Como é que a gente adianta isso? Falando mais do Evangelho, vamos ganhar mais gente então, vamos lá. Sabe? É tipo tu pegou uma empreitada, trabalha por empreitada. Cara, a hora que tu vai receber, a hora que tu acabar o serviço. Pô, então tu vai dar um ligeirão para receber logo? É a coisa mais lógica que existe. Por que para nós não funciona assim? Apressando o dia da vinda dele. Tá, cara, vamos apressar então. Porque não adianta a gente falar que está vivendo expectativa, aguarda o dia do Senhor e tudo, mas no dia a dia não muda bosta nenhuma. Não muda bosta nenhuma. E sabe o que é pior? É tu viver desse jeito, e daí tu morre, de fato Jesus não voltou ainda, e teus filhos não viram tu fazer isso, eles não aprenderam, não foram discipulados. É o que está acontecendo aqui no período de Malaquias. E aí? É pecado nós vivemos em meio à corrupção generalizada sem lutar para que isso mude, para que a situação mude. Nós precisamos viver empenhados para que essa bagaça que está o Brasil mude. Cara, talvez a gente não vá conseguir. Talvez não é da vontade de Deus que isso mude lá na frente. Mas a gente vai lutar para que mude. Nós queremos o melhor para essa nação ou não? Óbvio. Então a gente tem que fazer por isso. É pecado a gente viver em meio à corrupção generalizada sem que isso nos mude. Cara, a gente está vivendo um período que a corrupção tomou conta, ok? Nós temos que fazer algo para que isso mude. Mas também a gente tem que fazer algo para que isso nos mude. Se tá desse jeito, opa, então eu tenho que fazer algo melhor, algo diferente. Eu tenho que fazer mais. Ou o que eu faço de errado, eu tenho que fazer menos. Alguma coisa eu tenho que mudar. Alguma coisa tem que mudar. É pecado viver em meio à corrupção generalizada, sem lutar para que os outros mudem. Família, amigos, vizinhos, colegas. E aqui entra tu evangelizar. Falar do Senhor, discipular, falar com a tua família, falar sobre o que está havendo de problema no relacionamento, discipular, encaminhar para o Senhor, apontar para Jesus. É pecado a gente viver esse período sem que a gente não queira que isso mude, sem que nós mudemos e sem que a gente querer que os outros mudem. Entendido? Amém ou não amém? Eu quero que vocês fechem o círculo aí, conversem um pouquinho sobre aquilo que eu mencionei antes. Vocês lembram o que é? Oi? E como vocês estão se preparando para esse período? Ok? Respondam a isso entre si, como vocês estão se preparando para que esse período mude e também o que esse período de expectativa muda no dia a dia de vocês. Certo, gente? Daqui a pouco a gente volta e a gente ora daí.